Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da nossa Escola de Liderança 120 igual a 1. Você sabe, o nosso objetivo é encontrar unidade na diversidade. Quero aqui, antes de tudo, agradecer a equipe do MR Studio. Eles estão sempre com a gente, nos apoiando, e não tem ninguém melhor para fazer casamento, evento, qualquer coisa. Os caras são fera demais. Então, obrigado a vocês aí. E também hoje eu não vou falar do meu livro, porque eu tenho um cara aqui, eu estou recebendo um convidado muito especial, um amigo que Deus me deu, e esse cara tem mais de 30 livros já escritos, fora os que ainda virão. Ele vai contar um pouco da história dele. Biga, Marcelo Bigardi, é uma honra te receber aqui, cara. Obrigado. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E vamos conversar, vamos ter um tempo juntos aí, vai ser legal. Você já conquistou uma influência muito forte, uma maturidade muito forte na liderança, mas tudo começa de um lugar, né? Você tem um testemunho de vida muito, muito lindo, e eu sempre gosto de começar o podcast conhecendo a história das pessoas. E como que foi, assim, a sua conversão, a sua história de conversão? Quando foi que você falou assim, nesse momento que eu entreguei meu coração de fato para Jesus? É muito legal a minha história, porque a história está envolvida com esporte desde o começo. Sim. Meu pai era lutador de boxe, então ele jogava bola, lutou boxe, e ele nunca teve o apoio do meu avô. Então meu pai sempre me apoiou nos esportes. Sim. Fiz karatê quando criança, depois voltei agora como adulto, joguei bola e tal, mas tudo era ruim. Naquilo que eu me apaixonei, que era o skate, ele falou, pô, aí não, né, cara, isso é esporte de vagabundo e tal. Porque eu tô falando de uma época de 88, cara, é muito tempo, né? Aquela época o skate era considerado coisa de vagabundo, maloqueiro e maconheiro. Mas eu comecei a andar de skate ali em 88, eu lembro que eu tava vendo meu pai assistindo o Jornal da Tarde e apareceu um cara descendo uma ladeira fazendo manobra. Fernandinho Batman, quem é das antigas sabe o que eu tô falando. E aí eu olhei e falei, eu quero fazer isso da minha vida. E eu fui, conheci esse cara, virei amigo dele e tal. E mudei para São Paulo, morava em Minas na época. Meus pais se separaram, fui para São Paulo, comecei a correr campeonato de skate lá. E em um desses campeonatos, uma pessoa bateu no meu ombro e me ofereceu uma bolacha. E eu não usava droga, mesmo não sendo cristão, eu não usava por causa dessa história, desse histórico esportivo do meu pai. Sim. Além do medo de apanhar dele, porque ele lutava boxe, ele sabia bater sem machucar, né? Então eu tinha medo dele. Aí ele me ofereceu uma bolacha, eu falei, pô, mas será que tem droga na parada e tal? Mas o cara não só ofereceu a bolacha, começou a puxar papo. Uhum. Aí nesse papo eu virei amigo dele e esse cara ganhou o meu coração antes de falar de Jesus, eu virei amigo dele. Sim. E depois de um ano, ele me convidou para ir para um acampamento da igreja dele, de adolescentes, que era da igreja presbiteriana, então tem a UPA, né, a União Presbiteriana de Adolescentes. E eu fui. E ele me falou, cara, tem duas coisas legais nesse acampamento. Tem muita menina bonita, e eu sabia que crente era bonita, e tem uma ladeira para a gente andar de skate. Então ele não falou nada de Deus, ele me levou para andar de skate e para ver as meninas da igreja. Só que chegando lá, eu me apaixonei por um homem, né, Jesus, claro, que antes que você fale eu também, né? Aí, cara, eu me converti, eu lembro que a gente estava numa rodinha e aí ele falou, Biga, eu sempre falo com você sobre campeonato, estratégia, porque a gente sempre foi muito competitivo. Uhum. Então, para um campeonato tem toda uma estratégia que você bola com a música, na hora de descer as ladeiras, as manobras. Então a gente era muito estrategista. Colocava a música certa, a coreografia, era bem legal. Aí ele falou, quero te falar sobre Deus. E eu lembro que eu interrompi ele. Eu falei assim, brother, eu não sei o que você vai me falar, mas se for para ser igual você e sentir o que eu senti hoje, eu quero. Uau. Aí os caras começaram a fazer, então repete comigo uma oração. E eu comecei a fazer a oração de entrega. Uhum. Eu comecei a sentir a sensação mais louca que eu senti na minha vida, porque era como se eu tivesse água e fogo subindo junto. Eu sentia a água e eu sentia o fogo, quente. Quando chegou aqui, eu comecei a chorar, cara. Chorar. Eu entrei em êxtase, porque eu falei, cara, o que está acontecendo? No outro dia, eu era office boy em São Paulo. Sim. Então eu ia para a Praça da Sé, com pastinha cheia de documento. E eu meio extasiado, assim, cara, aconteceu alguma coisa ontem, mas eu não sabia de nada. E eu lembro que chegou no final do dia, na segunda, eu falei, é isso que eu quero para minha vida, vou ser crente. Uau. E de lá para cá começou uma história. Nunca me desviei, aliás, me desviei em 5 minutos. Um dia, esses dias, se Jesus voltasse, eu ia ficar, cara.
Fiquei bravo numa situação, falei, eu vou me desviar. 5 minutos depois, estava chorando. Pô, o que eu vou fazer? Longe, né? Depois que a gente vira crente, a gente não presta nem para desviar, mano. Isso eu tinha 16 anos, cara. Então, quando eu me converti, estou fazendo esse ano, eu faço 48. Então, é uma história com ele muito legal. Uau, que incrível. Cara, que bom conhecer a sua história e também né, saber a sua história no skate, que sempre foi um sonho para você. Só que aí aconteceu algo revolucionário na sua vida, que você foi chamado para o ministério pastoral, para influenciar numa outra área. Como que foi esse processo de abrir mão do esporte, que você era apaixonado, que você era bom, profissional, para poder viver os planos de Deus para sua vida? Não foi nada fácil, cara. Porque quando você tem algo para abrir mão, você tem aquilo e você abre mão. Agora, quando você está falando sobre um perfil de personalidade de uma pessoa sonhadora, eu faço um treinamento de liderança, você tá ligado? E num dos perfis a gente fala sobre a águia, a pessoa que é sonhadora e tal. E a águia sempre está para frente, sempre está viajando, sempre está... Não que ele seja só um viajante, mas ele é um cara que consegue trazer muitos sonhos para a Terra. E eu era assim. Eu sou assim ainda. Então, quando se fala de skate, qual era a minha maior vontade na época? Isso estou falando de 20 anos passados. Era ser campeão mundial, ganhar. Na época tinha 2 maneiras de ser campeão mundial. Correr todas as etapas, eu não tinha grana para isso, que era muito caro. Ou ganhar uma etapa, que era da Áustria, onde os melhores do mundo iam para lá. Sim. Então, na época, tinha 2 campeões mundiais. O que ganhava na somatória das etapas, ou quem ganhava esse evento. Falei, vou para lá, vou ganhar. Sim. E quando eu competi pelo 2º ano consecutivo lá, 2001 e 2002. 2002 eu fui para a final. Falei, cara, eu tô chegando perto de ganhar esse evento. Eu fiquei em 30º no 2001, 13º em 2002, e eu tava indo. E eu lembro que eu tava no aeroporto de Innsbruck, e Deus falou assim comigo. Eu tava lendo um livro muito legal, quero indicar para vocês, que é O Vinho Novo é Melhor. E aí eu lembro que eu tô lendo esse livro e Deus fala comigo. Ele fala, cara, você se deu bem esse ano, você pode se dar bem o ano que vem, mas você abriria mão dos teus sonhos para viver os meus? Detalhe é que eu não tinha ideia do que ia acontecer. E eu não disse sim. Eu vim embora para o Brasil chorando, mal. Contei para um missionário da Jocum essa história. Ele falou que Deus nunca me pediria algo que ele não devolvesse 100 vezes mais na terra ainda. Entreguei o skate. Depois eu entendi que não era para eu parar de andar, mas era para eu parar de ser competitivo como eu era. Porque, cara, você não tá ligado, cara. Tipo, eu colocava uma coisa na cabeça, eu fazia, entendeu? Uhum. Então... Isso tem um pouco de fé também, né? Sim, sim. Era para ir para Europa, cara, era de 50 e 50 reais, cara. Pô, me ajuda a ir para Europa, mas só tem 50 aqui, 50 lá, eu fui parar na Europa, cara. Uau. Então, eu sempre tive muita fé. E quando Deus pediu para abrir mão disso, foi muito sinistro, porque eu falei, tá, o que eu faço a partir de agora? Sim. Porque a ideia era, mudo para a Europa, eu ganho, eu consigo mudar para a Europa ou para os Estados Unidos com um visto de atleta, sim, levo minha esposa e meu filho, que na época tinha 1 ano, nem que eu trabalho de pedreiro, cara. Mas pelo menos eu dou uma condição de vida para eles, porque a gente passava muita dificuldade aqui. Mas é loucura, né? Como é que você passa dificuldade indo para a Europa? Mas é que eu não tinha grana sobrando, eu tinha o dinheiro da passagem. Era patrocínio, mas eu tinha um plano. E Deus destruiu os planos. Isso foi em julho de 2002. Aí aconteceu a maior pira, que foi, Deus me chamou a atenção e depois desapareceu. Porque eu fiquei julho sem saber o que fazer, agosto, setembro, só em outubro uma porta se abriu para entrar no ministério e abrir as igrejas que eu abri. Sim. Mas de julho a outubro foi desesperador, cara. Porque eu tentei entrar na igreja dos Nazarenos, eu conheci um cara que queria ir embora com ele para os Estados Unidos, quis entrar na Jocum, fui em várias reuniões, fui até a reunião que eles iam dividir funções, que era uma Jocum na minha cidade, então eu precisava mudar para lá. Aí eu falei pra minha esposa, cara, estou me sentindo um peixe fora d'água. Ela, eu também. E a gente foi embora, no meio da reunião, cara. Então, sabe quando você está perdido? Uhum. E foi muito engraçado. Isso me deu base para suportar o que eu estou vivendo hoje. Sim. Saber que Deus nunca vai te pedir algo sem te dar uma direção. Mas o primeiro passo, você perguntou como é que foi, cara, foi sinistro, cara. Porque eu tive que acreditar em algo que eu não estava vendo, né? Sim, sim. E assim, para você, porque muitas pessoas não estão dispostas a suportar essa dor.
para poder viver os planos de Deus, né? Sim. Como que isso se mostrou recompensador na sua vida, assim, o fato de uma decisão lá atrás e isso mudou tudo, assim? Cara, porque no centro da vontade de Deus você vai ter 3 coisas: paz, poder e provisão. A paz que eu senti era absurda. Então, quando você sabe que está no centro da vontade de Deus, essa paz te dá suporte emocional, físico e espiritual para encarar o inferno inteiro. Eu sentia isso. Poder, você coloca as mãos e as coisas acontecem. Talvez não na velocidade que você queira, mas acontece. Sim. E provisão, Deus vai te sustentando. Por exemplo, quando eu entrei no ministério, eu passei muita dificuldade ainda no começo. E eu lembro que eu mudei para uma cidade para abrir uma igreja e eu estava já 3 dias sem comer porque eu não tinha dinheiro para comprar comida. E aí não era jejum, eu fui deixando para minha esposa já estava 1 dia sem comer, deixando para o meu filho. E quando chegou na última mamadeira dele, aí eu fiquei meio bravo, sabe? Aí eu fui para o quintal e eu fiz uma oração. Eu falei, pô Deus, isso é ser missionário? Abri mão de um plano, de um sonho. Deixei a única família que poderia me dar um suporte financeiro era a minha sogra na época. Eu morava no lado da casa dela. Quando eu mudei para esse estado, para essa cidade, era 800 quilômetros de distância. Nossa. Eu falei, eu abri mão de tudo para passar fome, Deus. Eu não estou te pedindo uma casa, eu não estou te pedindo um carro, estou te pedindo comida, é isso? E eu ouvi uma voz, Marquinhos, falando assim, filho, hoje eu estou virando a página da tua vida financeira e nunca mais você vai viver isso. Isso foi há 20 anos. De lá para cá, quantas crises o Brasil passou? Várias. E eu nunca vi faltando. Só que aí é que tá. Eu não fui daqui a aqui. Dia a dia. Dia a dia. O pão nosso de cada dia. Sim. Aí quando começou a sobrar um pouquinho, o segredo da prosperidade tá, o que você faz com a sobra? Comecei a administrar e ser generoso. E aí Deus nos deu uma casa, Deus fez toda uma situação, prosperamos. Foi uma bênção. Então, mas na época eu lembrava dessas 3 palavras, paz, poder e provisão. Sim. Deus vai te sustentar, mas às vezes é com o pão do dia. E isso te gera uma dependência. E sabe o que gera, Marquinhos? Gera uma gratidão tão grande e isso se transforma em simplicidade. Então não importa onde você chegue, o carro que você ande ou a casa que você mora, seu coração está sempre grato. Você fala assim, eu sei de onde eu saí. Sim. Então, não vem aqui não, tá tranquilo, né? Não. Você fala, cara, eu sei de onde eu saí. Sim. Então hoje eu sou muito grato por passar pelo que eu passei. Sim. E não ser um cara boçal, sabe? Um cara arrogante, um cara, pô... Pelo contrário, cara, eu sou grato nos detalhes, cara. Nos detalhes. E só Deus e a minha esposa e a minha família sabem disso. Sim, sim. É interessante porque muitas vezes a gente quer que a palavra de Deus ela ilumine o nosso destino, né? Só que o salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, muitas vezes Deus vai iluminar o nosso caminho o nosso caminho através da palavra, e não o nosso destino. Né? Às vezes a gente quer, não, eu quero destino, e às vezes a gente não sabe o que vai acontecer, mas Deus nos mostra quais são os próximos passos e a gente precisa valorizar isso também. Se ele mostrar que é o destino, muita gente desiste. Desiste, cara. Eu tô 23 casado, há 25 anos eu assisti um VHS de um cara chamado Josué Irion. Sim. Você lembra desse cara? O nome dele me lembra, assim, uma pessoa. Há 25 anos, mais ou menos, esse cara pregou. Ele é brasileiro, mas ele mora fora do Brasil. Uhum. Ele veio pra cá, ele pregou numa igreja, a mensagem dele, gravaram e copiaram a mensagem dele e jogaram pro Brasil inteiro. Sim. Cara, caiu pra mim lá no Sul. E uma das mensagens, ele falava sobre a Disney e tal, e ele falou assim, uma frase que mudou a minha história. Ele falou, o mundo ainda vai ficar sabendo o que Deus pode fazer com, para e através de um homem totalmente consagrado a Ele. Eu bati na minha perna e falei, eu quero ser esse cara. Não era casado, não era nada. Desde que eu fiz essa oração, cara, pancadaria. Então, se Deus me mostrasse a pancadaria que eu ia sofrer, eu nunca teria feito a oração. Hoje eu faria. Falei, pô, mas na época, Sim. eu não faria. Porque você começa a ser traído, estou falando de anos atrás, de pessoas que não acreditam, de amigos que depois... Eu tenho um amigo, a gente morava na mesma casa. Ele me procurou 19 anos depois, falando assim, eu quero te pedir perdão pela forma que eu te tratei quando a gente morava junto. Porque eu não consegui entender você.
E aí você falou aqui do podcast na escola que a ideia é as diferenças, tal, né? Isso aí. E eu falo muito isso no treinamento, todos os treinamentos que eu faço. Todo dom que eu não tenho está em alguém do meu lado. Uau. Então eu preciso aprender a lidar com pessoas diferentes. E eu fiquei aqui com vocês falando, né? Já é a segunda vez que eu venho para cá. Sim. E quando você está nessa fase de treinamento, nem todo mundo vai entender o que te faz diferente. Só que Deus te prepara. Então, eu fui chamado de vagabundo andando de skate, sempre trabalhei. De maloqueiro, de maconheiro, não usei droga. Me converti, é fogo que vai apagar rapidinho. E eu já faz mais de 30 anos. Casei com uma menina nova, ela tinha 16 anos, eu tinha 24. Ah, essa menina vai voltar para casa com um bebê no colo e um na barriga, esse cara vai abandonar ela. Faz 23 anos que a gente está junto e não tem um bebê, só tem 4, né? Que cresceram. Então, assim, as pessoas sempre criticaram o que me fazia diferente. E essa é uma questão que a gente tem que entender quando se fala de propósito, né? Você tem que preservar a sua identidade, entender o que te faz diferente e não julgar quem é diferente do teu lado. Então, esse processo de crescimento, você vai ter que encarar isso. E às vezes a pessoa não tem culpa. E no final você ainda vai ter que abraçar a pessoa, pô, tá perdoado, tamo junto. E deixar seguir a vida, né? Segue a vida, né? Cara, você mencionou sobre o seu casamento, né? E eu sou um grande admirador da história do seu casamento, assim, né? É um casamento muito bem estabelecido, a forma como vocês também, né, adotaram crianças e trouxeram, né, para a paternidade ali. Enfim, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, você e sua esposa, vocês são muito alinhados no ministério, muito alinhados naquilo que Deus está fazendo. Foi sempre assim? Ou, né, vocês bateram cabeça um tempo para poder se alinhar? Como é que foi essa construção do ministério de vocês em conjunto? Eu até escrevi um livro, você pode procurar por aí, tem uma editora TDB, de Turma do Biga, tdb.com.br, ou no meu Instagram, A Arte do Casamento, tá? Transformando pessoas normais em pessoas fortes. Claro que não foi sempre assim, cara. A gente brigou muito, a gente bateu muita cabeça. Por quê? Porque nós somos muito diferentes. Sim. Cara, eu sou uma artista, minha esposa é uma vendedora. Minha esposa, ela não arriscava, né? 2 mais 2 são 4. Para mim pode ser 8. Se Deus falar que é 16, eu acredito e vou embora, entendeu? Até equilibrar, nós tivemos que entender algumas coisas. Uma delas, eu tomei uma decisão de nunca ter a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, eu tomei uma decisão com a Vivi de que não importasse quanto custaria, eu não teria acesso a nenhum conhecimento que ela também não tivesse. Então, eu não queria que depois de uns anos eu falasse uma linguagem e ela falasse outra. Então, a gente sempre alinhou. Sabe aquela questão de que a pessoa até começa a se parecer com você depois que casa? Sim. Você começa no olhar você entende a pessoa, tal. Você tem quantos anos de casamento? 2. Então você vai entender muito isso pra frente. Pô, eu tô 23 anos casado, cara. Só que hoje eu e a Vivi falamos a mesma linguagem. Sim. Então, tanto em seminário de liderança, quando nós fomos tomar a decisão de renunciar à igreja agora, cara, a gente tava junto nas decisões. Sim. Então, isso faz toda a diferença. E é tudo que o inimigo não quer. Porque a Bíblia diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, lá o Senhor estará. Sim. Quando isso é marido e mulher, o punch, o impacto de uma oração é diferente demais. Uma coisa é orar aqui, outra coisa é nós orarmos juntos, sim, outra coisa é orar com a Vivi. Cara, a pancada no inferno é outra. E é tudo que o inimigo quer. Sim. Não faça isso. Então, na hora de orar, vai ter uma discussão. Não vou orar. Um fica criticando o outro, dando indireta pro outro. Deus, muda a minha mulher. Cara, isso é a maior criancice que um casal pode fazer. Entendeu? Então, eu e a Vivi, a gente não ora muito juntos. Meu tempo de qualidade é sozinho, dela também. Mas a gente ora junto. Sim. Então a gente é específico na oração. Deus, e a gente, quando a gente pede algumas coisas, ora, a gente é específico. Mas o tempo de qualidade, sozinhos, nos faz crescer e nos unir na oração. Então, não sei se está fazendo sentido, mas a ideia é o seguinte, ó. A Vivi está aqui, eu estou aqui. Quanto mais perto de Deus a gente estiver, mais próximo a gente se encontra. Sim.
Então, ela buscando a Deus e eu buscando, e a gente juntos, a gente consegue ter alinhamento. É tudo que o inimigo não quer. Por isso que as pessoas têm que tomar cuidado com o casamento, cara. Porque é muito fácil um homem para o lado, a mulher ir para o outro. Já ouvi falar de pessoas que nunca traíram um ao outro. Mas porque o homem foi para um lado, a mulher foi para o outro, eles viraram amigos, se separaram. Não tinha mais aquela paixão. Sim. Sabe aquele negócio de... Não é só paixão de chamado, não. Paixão de carne, de sexo e tal. Perdeu. Sim, perde. E eu falei, Deus, por favor, eu tenho um livro que eu vou escrever com 80 anos, se Jesus não voltar antes. Que é PMG, o nome do livro. Eu quero passar a minha vida cumprindo um propósito, P, amando uma só mulher e servindo a um só Deus, God, né? Para isso eu tenho que viver. Então eu tenho o título do livro. Sim. E até lá eu tenho que cumprir meu propósito, amar uma só mulher e servir um só Deus. É uma caminhada. E do lance dela é tudo que o inimigo não quer. Mas eu tomei uma decisão, eu quero morrer com essa mulher. E eu já contei aqui no treinamento que as pessoas não têm problema com tomar decisões. As pessoas têm problemas em administrar a decisão que tomou. Sim. Que é o caso do João Maxwell, né? Que pegou um avião, aí quando o avião foi pousar, teve que arremeter, ele fez questão de ser o último, foi falar com o piloto, falou, cara, eu sou um escritor, eu quero te agradecer pelo que você fez, você protegeu a minha vida, mas qual foi o momento que você fez assim, ó, preciso arremeter? E o piloto falou, há 20 anos. Como assim há 20 anos, cara? Ele falou, pô, há 20 anos eu tomei uma decisão que toda vez que eu fosse arremeter, que eu fosse pousar um avião e eu não tivesse 100% de segurança, eu ia arremetê-lo. E eu faço isso, eu administro a decisão de lá para cá. Casamento é a mesma coisa. Amor, tomei uma decisão de te amar até que a morte nos separe. Você tomou outra decisão, você já tomou, cara. Agora é administrar. Dia a dia, ano a ano. E um segredo, Marquinho, porque você falou de casamento, que é uma coisa que a gente faz. Por que os casamentos esfriam? Porque as pessoas mudam hábitos. Eu sou um cara de hábito, de disciplina. Mas o que eu fazia com a Viviane quando a gente não tinha... Quando a gente era namorado, a gente faz até hoje. Exemplo. Na época, a gente não tinha carro. A gente ia para a igreja a pé. E a gente criou o hábito de andar conversando. Faz 23 anos. Eu tenho carro, ela tem carro, eu tenho moto. A gente vendeu a moto dela, porque eu tinha moto, ela tinha moto também. A gente, tipo assim, tem bike, tem skate, um meio de locomoção que não falta. A gente sai de manhã para andar. Há 23 anos. Durante uma época a gente parou, até entender. Isso faz bem pra gente. Então as pessoas param de fazer coisas que gostavam. O que te fez apaixonar pela sua esposa? Então essa coisinha tem que ser pra sempre. Então eu gosto de viajar com a Viviane. Eu tenho 4 filhos. Cara, eu espalho meus filhos, cara. Mas você não tem dó? Não. Porque se eu não estiver bem com a mãe deles, eu não vou estar bem com eles. Então, de vez em quando, dou um PT, não abandono, coloco na casa de gente séria, que tem filho da mesma idade, fica lá, mas eu pego a Vivi e vazo. Então, eu viajo com ela, ando com ela, a gente gosta de comer fora, a gente sai para comer, não sempre, mas a gente sai. A gente mantém pequenas coisas que a gente gostava lá atrás. Muito bom, muito bom. E falando de relacionamento, né, você comentou comigo de um livro que você está escrevendo, sobre como entender as mulheres. Pois é, eu estou escrevendo um livro muito top, com 1000 páginas esse livro em branco. Você não vai entender nunca, cara. Como, né? E esse é o maior erro do ser humano, dos casais. Querer entender o cônjuge. E não vai entender. Porque quem criou o homem foi Deus, quem criou a mulher foi Deus. E a gente não vai entender um ao outro. Então, quando Deus restaurou meu casamento, a oração que eu fiz é, não me deixa... Deus... Eu não quero entender ela, eu entendi esse princípio. Eu falei assim, Deus, me faz ser o homem que vai completá-la. E aí Deus foi me dando toques. E vice-versa, entendeu? Então até hoje a gente, cara, não tem um casal que não vai discutir. Sim. Só que a gente se dá muito mais bem do que discute. Porque a gente teve que ser intencional. Sim. Deus... O que ela espera de mim? E uma coisa é falar para ela, outra coisa é ir na sala do trono e falar, Deus, me ajuda. Pô, não importa o que eu faço, a mulher tá brava, não importa o que eu faço, a mulher tá triste. Aí Deus foi dando toques.
E isso é muito legal, porque isso acende a chama, cara. É verdade. E assim, você falou sobre administração de decisões, né? E isso requer muita disciplina. E eu vejo que você é um cara extremamente disciplinado, assim, em muitas áreas da sua vida. Como que foi essa construção da sua disciplina, por exemplo, na academia, sua disciplina alimentar? A gente está aqui, né? Da outra vez que você veio, eu acho que você estava ainda mais intenso na dieta de feijão, arroz e frango e vambora. E assim, como que você conseguiu chegar nesse ponto dessa disciplina de conseguir acertar as coisas, né? Até na sua disciplina de oração também? Cara, hoje eu preguei aqui na igreja. Foi bênção? Foi. Top. Eu fiz o treinamento ontem, foi bênção? Foi. Tudo isso começou com um dia que eu levantei a mão para Jesus, que eu contei aqui a história, que veio água e fogo no pé. Uhum. Tudo começou com o primeiro passo. Uma grande maratona começa com o primeiro passo. Sim. Um grande casamento começa com o primeiro passo. Você chegar para a menina e falar assim, vamos comer uma coxinha? Então, tudo é o primeiro passo. Ninguém na vida vai ser... Eu tenho até um livro que fala sobre isso, a recompensa da disciplina. Ninguém vai se disciplinar tomando uma pílula Matrix, né? Toma a pílula vermelha e eu estou disciplinado. Não, cara, é o primeiro passo. Tudo que você fizer 15 dias consecutivos vira um hábito na tua vida. Então, oração. Acordei a primeira vez 4 da manhã para orar, o Espírito Santo falou assim para mim, se você fizer disso um hábito, se você fizer disso um estilo de vida e não uma campanha, eu vou mudar a tua história. Cara, eu tinha isso na minha cabeça. 15 minutos depois eu estava dormindo. Porque eu estava na minha casa, no sofá, o sofá me chamou e eu dormi. O que eu fiz? Fui para a igreja, cadeira dura, de plástico. A igreja gigante. Liguei o telão, pus a adoração lá, coloquei a torre de oração lá de Kansas e comecei a andar pela igreja. Então eu não dormia, porque eu estava andando. E faz 10 anos. Então um passo de cada vez. Só que aí existe uma parada na disciplina que é muito sinistra, que é o break, que é o tempo do descanso. Então, eu não faço isso todo dia. Tem dia que eu durmo um pouquinho mais. Mas para acordar cedo, eu durmo cedo. Então eu tive que fazer meus filhos se disciplinarem a 9 horas, 9h30 ir para a cama. Aí eu também vou. Cara, 9h30 tem gente que está começando a viver. Agora, tem uma outra coisa interessante, só para entrar nesse assunto de disciplina, Marquinho, que você precisa respeitar seu relógio biológico. Sim. Eu sou um cara diurno. Para eu dormir às 9 e acordar às 4, agora pega um músico, o cara que vivia na night. O cara não vai, o cara se converte. Não vai conseguir. Aí o cara tem que fazer o quê? Tem que inverter. Ao invés de dormir cedo, dormir tarde, acordar mais tarde. Sim. Se o cara tem essa possibilidade. Sim. Mas a oração foi assim, academia. Com 35 anos eu falei, eu vou chegar bem nos 40. Mudei a alimentação, comecei a treinar. Cheguei nos 40, falei, vou chegar bem nos 45. Nos 45 eu falei, vou chegar bem nos 50. Nos 50 eu falei, vou chegar bem nos 60. Nos 60 eu falei, vou chegar bem nos 70. E agora com 80, eu tô... Então essa ainda vai ser a minha fala. Vai. Mas eu faço lá. 48 esse ano. E eu tô bem, cara. Eu tô bem. E quando eu falo que eu tô bem, não é só esteticamente. Porque esteticamente eu faço musculação, é meu esporte. Eu gosto. Mas a parada mais legal de treinar é a disposição. Sim. Cara, hoje, eu dei um treinamento ontem, o dia todo. Dormi cedo. Assisti um filme que você me indicou. Bom. Daí eu dormi cedo, 10 horas eu estava dormindo. Acordei cedo, fui para Vila Velha, dei um treinamento, voltei, preguei aqui, estou gravando o podcast, vou dormir, amanhã eu vou embora para Curitiba. E eu estou bem. Sim. Mas por quê? Porque eu estou cuidando. Sim. E o avivamento, Marquinhos, vai contar com pessoas dispostas. Não tem como viver o avivamento se você... Ai, cara, eu não aguento. Jesus era disposto. Jesus andava, cara, pra cima e para baixo, subia no monte, descia do monte, salvava nego que estava se afogando, né? Então, a disciplina em todas as áreas começou com o primeiro passo. Uau, muito bom. É interessante isso, que às vezes a gente pensa que é um segredo e tal, mas é mais simples do que parece, né? Muito legal isso aí. E assim, quando que você descobriu a sua aptidão para escrever, cara? Assim, como que foi? Porque são 30 livros, vai lançar o 31º agora, né? Dia 6 de outubro, pessoal. Você que é de Curitiba, lá na igreja 316 Batel. Vamos lá. Essa história, eu conto ela, eu não me canso de contar, porque é a história que mudou a minha história.
Quando eu conheci o Miles Monroe, não pessoalmente, mas eu estava no evento que ele estava, ele falou sobre as pessoas enriquecerem o cemitério porque elas estavam morrendo com os seus dons e talentos. E aquilo mexeu comigo. E eu falei assim, Deus, por acaso, na época a igreja que eu pastoreava já tinha 2.000 pessoas, mais um pouquinho, meu casamento restaurado, as coisas acontecendo. E eu falei, Deus, eu sou e eu serei eternamente grato por tudo que eu estou vivendo. Porém, há alguma coisa dentro de mim que eu não saiba? Aí nasceu a torre de oração. Essa história que eu contei, que eu acordei de madrugada e tal. 3 anos orando de madrugada, no 3º ano eu descobri. O pastor Jorge Linhares chegou para mim e falou, Biga, escreve um livro. E eu não escrevia, porque eu falava, isso não é para mim, cara, isso é para o senhor. Jorge Linhares deve ter 1.000 livros escritos. Aí, ele, toda hora, Biga, escreve um livro. Um dia ele ficou com o saco cheio e falou assim, Biga, me dá 2 pregações tuas. Dei para ele e chegaram os meus 2 primeiros livros, pequenininho. Por isso que eu tenho aquela frase, sonhe grande, comece pequeno, mas comece já. Aí eu falei, já que esse cara, né, que eu respeito tanto, me deu 2, não custa eu fazer o 3º. 4º, 5º, eu lanço o 31º. Mesma coisa. Chega uma hora que o seu dom vem para fora. Sim. E para mim é fácil escrever, cara. Eu tenho 31º, mas eu já estou escrevendo um com o Dr. William Douglas sobre trabalho em equipe. Eu já tenho mais 2 meio que prontos para o ano que vem, que um é Chaves, sobre essa história toda de renunciar à igreja e tal. Eu estou pregando muito sobre chaves. Quando Deus vira uma chave, você tem que ter paciência para ver o que tem dentro do cofre. Por exemplo, quando você não tem nada dentro do cofre, não tem valor, a senha do cofre é básica, 000, 999. Vai no hotel e você vê isso. Quando é muito valioso o que tem dentro do cofre, a senha já é mais delicada, um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, porque a paciência determina o conteúdo do cofre. E aí eu vou escrever sobre isso. Chaves, eu tenho um outro livro que eu tô estudando agora, que é A Liderança de Jesus, baseado no Evangelho de Lucas. Está sendo muito legal essa. Eu ainda estou estudando ele, mas está sendo muito top. Então, assim, virou uma prática, uma rotina. Sim. Escrever sempre um pouquinho, sabe? Mas a mesma coisa. Eu não comecei escrevendo um monte de livro. Eu acho que o meu recorde foi escrever 7 livros no ano, foi na pandemia, 2020. Sim. Que aí também vou fazer o quê, cara? Vou fazer filho ou vou escrever livro, né? Escolher os livros, né? Muito legal, muito legal. E assim, você está num processo agora, você já mencionou aqui, né, sobre a questão da renúncia da igreja, seguindo o direcionamento de Deus. E como ouvir esse, quase que um não de Deus, né, foi para você e tomar essa decisão mesmo sabendo que retaliações viriam, coisas viriam para tentar te parar. E como que está sendo esse processo? Como foi ouvir esse não de Deus? Enfim. Cara, está sendo muito legal, porque o que me dá base para suportar o que a gente está vivendo, e quando eu falo de suportar, não é coisa ruim, é a incerteza do futuro. Sim. Porque Deus deu um caminho, ele falou, vai acontecer aquilo com você, mas daqui até lá, fica quieto, aprenda a depender da minha mão. Sim. Eu sou um cara ativo, cara, sou um cara... Então, eu estou começando a desacelerar para que o ano que vem eu entre num ano sabático. Mas eu nunca vivi isso. Eu já vivi mês sabático, de férias, nunca um ano. Sim. Então eu vou precisar de um milagre. E, cara, desde que eu entreguei a igreja, eu não parei de pregar, cara. Eu tô numa igreja aqui, numa igreja lá. E eu sou um cara do reino, assim. Eu tenho amigos em todas as igrejas, né? Tô na Assembleia, tô na Batista, eu tô em tudo quanto é lugar. Então, essa... Como é que vai ser amanhã? O que me dá base para viver isso foi o que eu vivi no skate lá. Se eu abrir mão de um sonho e eu vivi tudo que eu vivi por 20 anos, imagina agora que eu abri mão de muito mais do que um sonho. Eram coisas palpáveis. Então tem coisa para me esperando lindas, cara. Sim. Tem um projeto, Deus está me dando ideias. A gente tem uma ideia de fazer uma igreja um pouco diferente em relação ao discipulado e tal. Mas tudo isso ainda está no âmbito das ideias. Sim. Por isso até que eu entendi que Deus falou, não faça nada agora. Então eu vou ter que ficar, eu quero mudar para fora, eu quero estudar alguns caras que começaram igrejas um pouco diferentes fora do país. E falar, Deus, eu estou aqui. Então eu estou em construção. Cara, como é que eu explico isso, Marquinhos? Eu ando de moto. Eu tenho uma Harley e um tempo atrás, um ônibus passou por cima dela. Ela estava estacionada, passou por cima não. Ele bateu nela, só que ela zoou inteira, cara.
Quase deu PT. Aí eu levei para um mecânico amigo meu e ele desmontou a moto inteira. E ele me mandou foto da moto. Eu olhei, cara, eu não sou mecânico, eu não entendo disso. Eu falei, cara, cadê minha moto, cara? Virou um monte de peça. E ele falou, fica tranquilo que eu sei o que eu tô fazendo. E conforme ele foi montando, ele foi mexendo no motor dela, colocando mais gás e fazendo um estágio, dando um estágio 2, colocando um estágio diferente no motor da moto. Quando eu peguei a moto de novo 2 meses depois, era a mesma cor, era a mesma moto, mas o motor era outro, cara. O motor, tipo assim, meu irmão, minha moto é sinistra. Eu tô hoje como uma moto desmontada. Eu tô sendo desmontado, eu não tô entendendo nada, mas eu sei que na hora que Deus montar as peças, encaixar as peças, o motor aqui dentro vai estar diferente. Incrível, muito bom. E assim, nesse processo, até quando a gente se coloca numa posição de liderança, a gente se coloca num lugar em que a gente vai ter que ouvir muita coisa, ver muita coisa, viver muita coisa. E muitas pessoas acabam se perdendo na sua mente, nos seus pensamentos. Uma palavra que foi liberada, uma atitude de alguém que não esperava, só que a gente está sujeito a isso. Como que a gente mantém a nossa mente, você tem um livro chamado Mente Blindada, então eu vou te fazer essa pergunta. Como que a gente mantém a nossa mente blindada quando as palavras vêm, as atitudes vêm, a decepção vem, a vontade de parar vem? Leia o livro, Mente Blindada. Muito bom, eu já li. Gente, qual é a única maneira de tirar o pesadelo de uma pessoa que está dormindo? Acordar. Ou dando sonho para ela. Também. Quando você tem 2 maneiras de viver assim quando você está dormindo, né? Sonhar ou ter pesadelo. O sonho, ficamos como quem sonha, né? A Bíblia diz, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha e tal. Ou seja, quando Deus cumpriu o que Ele tem na tua vida, você vai ficar extasiado, você vai falar, caracas, cara, o que aconteceu? Então, qual é a ideia? Você precisa se apegar no sonho que Deus te mostrou. Sim. Porque senão você vai se encher de pesadelos. Pesadelos sempre vai vir. Mas no meu caso não me alcança, porque os meus sonhos são maiores que os pesadelos. Uau. Entendeu? Então, eu tenho palavras que eu ouço toda semana. Antes de eu tomar essa decisão que eu tomei, veio um profeta da Holanda, muito respeitado, um cara de Deus, e Deus nunca vai usar um profeta para não falar algo que Deus não esteja falando no teu coração primeiro. O profeta, ele vem para confirmar algo. Então Deus estava falando algumas coisas comigo nesse nível de loucura, né? De abrir mão, de tudo e tal. Aí, ele me chamou e falou assim, eu tenho uma palavra para te dar, mas tem que ser na frente da igreja. E quando ele começa a profetizar, a gente grava, eu pego esse recorte, eu tenho no meu celular. E ele conta tudo o que eu estou vivendo. Mas foi em abril, só tomei a decisão em junho. E ele conta tudo, detalhes, na frente da igreja. Essa palavra eu ouço toda semana. Porque não tinha como esse cara saber do que ele falou. Sim. Foi Deus revelando coisas específicas. Então, o que eu faço? Eu alimento o sonho, eu ouço a palavra. Eu vou para a Bíblia e falo assim, Deus, o Senhor me mostrou esse texto. Eu não fiz na loucura. Não tenho por que ter feito isso. Uma coisa eu saí de uma igreja e abri outra em rebeldia e vou montar uma igreja hoje. Isso. Eu não fiz isso. Eu vou ficar 1 ano e meio parado. Então, eu falei, Deus, se o Senhor mandou fazer isso, alimenta a minha fé. Aí eu fico alimentando. Então, eu não fico vendo redes sociais que estão falando de mim. Eu não fico vendo a igreja passada. Eu não me alimento nisso, entendeu? Então, eu não alimento um pesadelo, eu alimento um sonho. Não sei se fez sentido isso. Fez muito sentido. E você falou algo que é interessante, porque é uma linha muito tênue, né? Geralmente, às vezes as pessoas que se movem movidos pela palavra são tidos como rebeldes. Sim. Né? Simplesmente que as pessoas não concordam com o que você fez. Como que eu consigo diferenciar alguém que se move pela rebeldia e alguém que se move pela palavra? Pois é, cara. Como é que eu vou identificar isso? Você fala assim de identificar em outras pessoas, né? Isso. Cara, as pessoas são diferentes e tem hora que a gente tem que respeitar o trabalhar de Deus na vida das pessoas. Porque a gente nunca sabe quando Deus vai falar com alguém. Eu fui batizado no Espírito Santo dirigindo um Fusca e ouvindo o Bozo, palhaço. Sério, dirigindo o Fusca, o Bozo está contando o testemunho dele, meu carro enche de uma presença e eu começo a falar em línguas e cara, foi muito louco.
Então você não precisa dirigir um Fusca e ouvir o Bozo para ser batizado no Espírito Santo. Foi a minha experiência. Mas é uma experiência engraçada. Então eu não posso julgar a experiência de alguém, porque Deus trabalha com cada um de um jeito diferente. Sim. Então o respeito faz a diferença. O que você pode aconselhar a pessoa a buscar mais, a dar um toque. Deus nunca vai pedir para uma pessoa fazer uma coisa que você tá, larga a tua mulher e fica com outra. Fala, meu irmão, isso aí é contra, cara. Agora, quando a pessoa é rebelde por sair, é punk, porque você nunca sabe o que Deus está falando com a pessoa. Sim. E então, assim, essa sensibilidade se baseia no amor. Jesus falou assim: novo mandamento vos dou, ame o próximo como eu vos amei. O mandamento que ele tinha dado antes era: ame o teu próximo como a ti mesmo. E não é vago, eu não estou falando que foi vago. Mas esse mandamento depende do jeito que eu me amo. Então, se eu não me amo, eu não te amar, eu não vou estar quebrando ele. Aí Jesus vai mais profundo, ele fala, cara, tipo assim, ele falou, me liguei que vocês pegaram essa brecha aqui. E deixa eu acertar isso aqui, não foi uma brecha. É que Jesus estava querendo ensinar, cara, você precisa se amar para amar o próximo. Mas ele falou assim, deixa eu ir mais profundo. Ame o próximo como eu amei a igreja. E quando você ama o próximo como ele amou a igreja, você vai ter que respeitar as diferenças, porque Jesus respeitou a atitude de Pedro, amou Judas até o final. Tudo foi baseado no amor, entendeu? Então, quando eu julgo alguém por uma atitude sem dar o benefício da dúvida para ela, eu estou sendo um juiz e não estou agindo no amor. Sim. Isso é perigoso, né? Sim. Então, eu acho que o amor é a base. Uau, muito bom. Excelente. E eu acho que, assim, como nós servimos a verdade no reino, Deus não deixa a gente enganado, né? Sim. A gente vai olhar pelos frutos que a pessoa vai produzir a partir daquilo. Então, você, a partir de hoje, vai começar a produzir frutos. Sim. E aí os frutos vão falar por você, né? Algo que Deus me ensinou, assim, na minha pequena trajetória de liderança, né? É que contra frutos não há argumentos. Sim. As pessoas podem discordar de você, as pessoas podem não gostar do jeito que você fala, enfim, mas elas não podem negar os frutos que o Senhor produz na sua vida. Sim. Então, nada melhor do que apresentar os frutos para mostrar, não, eu agi debaixo da palavra do Senhor. E os frutos vêm com o tempo, né? Exatamente. Só o tempo. Tem hora que é só o tempo, cara. Exatamente. É isso aí. Biga, então, queria que você contasse um pouco mais aí por exemplo, tem a continuação do livro Mente Blindada, né, que é o livro do astronauta. Eu queria que você falasse sobre essa trajetória de fé, né? Você até dá o exemplo da montanha. Enfim, como que é viver a vida de um astronauta da fé, assim, né? Cara, esse livro, essa trilogia do Mente Blindada, até eu não tenho os 3 aqui, tá? Mas deixa eu contar a história que ela se completa. É uma trilogia. Primeiro, Mente Blindada, a ideia é Romanos 12:2. Se você não se conformar com esse mundo, você renova a tua mente e você experimenta a boa vontade de Deus. Isso te faz viver uma vida de fé, que é, você sobe numa espaçonave chamada fé e começa a ver a vida de cima. O exemplo que você falou da montanha. Quando você está na terra, você vê uma montanha, ela é intransponível. Quando você está no céu, a montanha é uma mancha. Então Deus nunca vê os nossos desafios como a gente vê. Deus sempre vê de cima. Então a fé te faz ver como Deus vê. Mas aí tem o terceiro livro, que é O Dia Depois de Amanhã. Eu não trouxe ele para cá, mas tem aí no site, tá? O Dia Depois de Amanhã é o seguinte: quando eu protejo a minha mente, eu tenho uma vida de fé, a minha vida começa a produzir frutos vitoriosos. Faz sentido? Faz. O que você faz com eles? O dia depois de amanhã. Jezabel chega para Elias e fala assim: manda dizer para Elias que amanhã eu vou matar ele. Por que Jezabel não mandou matar Elias no dia? Porque naquele dia ele estava com sangue nos olhos. Naquele dia, se ela chegasse perto dele, ele só ia fazer assim, ó. Ele ia matar ela, por quê? Fogo desceu do céu, matou o profeta de Baal, o papai ele fez um monte de coisa. Jezabel usou um princípio que a gente precisa tomar cuidado. Ela falou assim: Elias, amanhã, depois que você descansar, depois que você comemorar a vitória e depois que você baixar a guarda, eu vou te pegar. Então, a questão com Deus nunca é o que você tem, mas é o que você mantém. Com Deus não é o que você ganha, mas é o que você sustenta. Sim. Biblicamente, melhor é o fim das coisas do que o seu início. Então, o inimigo ele sempre vai dizer assim: conseguiu uma vitória? Parabéns, comemora!
Por isso que muitos times não conseguem sustentar, ganham um campeonato, no outro vai quase rebaixado. Porque, tô comemorando, não preciso treinar tanto. Então, quanto mais você chega, quanto mais alto você chega, mais de joelho você tem que caminhar. Sim. Mais base, mais oração para sustentar. Casar é fácil? Você casa com qualquer casa, é só querer casar. Sustentar o casamento é fácil? Se converter é fácil, pastor? O que a Bíblia diz? Abre a tua boca, confessa o que está no teu coração, você vai ser salvo. Sim. Sustentar uma vida com Deus é fácil? Claro que não. Então, Deus sempre está falando sobre isso. E a trilogia tem essa ideia. Proteja a sua mente, tenha uma vida de fé que vai te levar a vitórias, mas sustenta essas vitórias. Como eu falei, eu tenho um livro que eu quero escrever com 80 anos. Então, eu preciso sustentar isso até lá. Muito bom. Amiga, pra gente caminhar pro final, passou bem rápido, né? Já deu quanto tempo aí? O assunto tá bom. Não tenho nem ideia. Mas... 10 minutos, né? Deve ter uns 15 minutinhos. Mas, assim, você, na sua trajetória, você traz um conhecimento, assim, absurdo na linha da liderança. Me impacta muito cada nível do P300, assim. Mas, assim, qual é a lição que para você é a lição de ouro, assim, você carrega a gold lesson na sua vida, assim, tipo, a lição que eu carrego, top 1 da minha vida para a liderança é isso. Pessoas importam. Uau. Qual é a ideia, né? Tudo que a gente faz é para as pessoas, cara. É por pessoas. Porém, você não pode colocar expectativa nas pessoas. Essa é a maior questão. Bíblia. Jesus desce do céu, vem para a terra, faz o melhor dele. Jesus deixou os céus, cara. Ele deixou a glória, ele deixou a criação, ele deixou o trono e ele veio para a terra, ele fez o seu melhor. E as pessoas o amaram e o glorificaram. Bateram no cara, cuspiram nele e colocaram ele numa cruz. Quando ele está na cruz, ele solta uma frase que é impactante para mim. Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. E aquilo me impactou demais, eu fui estudar essa frase. E o que Deus me revelou a partir desse momento? Que quando Jesus fala essa frase, ele está fazendo mais ou menos assim. Deus, eu fiz o meu melhor para eles. Mas eu não quis agradar a eles, eu quis te agradar. Quando você traz para a sua vida, eu escrevo livros para trazer ajuda para as pessoas. Sim. Eu sei o poder de um livro. Se eu morrer, o livro não morre. A pessoa é impactada pela mensagem, a pessoa pode deletar a internet dos crentes. Mas um livro, até por fogo em tudo, cara, vai chão, entendeu? A Bíblia está aí. Não quero comparar com a Bíblia, mas estou querendo dizer que livro tem um poder muito forte. Sim. Então, onde a gente estava falando do... Pessoas importam. Nem todo mundo elogia meus livros. Tem gente que quer jogar fora. Ainda mais agora, depois que eu saí do ministério, alguns falaram, o que eu vou fazer com aqueles livros? Vou jogar fora e tal. Eu acho uma besteira, né? Dá para quem quer ler, né? Mas isso não mexe comigo. Porque quando você entende esse princípio, você faz o seu melhor para as pessoas. Ou seja, você prepara o melhor sermão, você jejua. Se vier um abraço, se vier uma oferta, se vier uma palavra carinhosa, é um plus. E é legal receber um presente e tal, um elogio. Mas eu não faço por isso. Eu faço para ouvir o Senhor dizendo, você fez o que eu te pedi. E aí entra a questão, respondendo uma pergunta que você fez lá atrás, né? No céu, você não vai responder para Deus o que as pessoas acharam de você. Sim. No céu, você vai responder para Deus o que você fez com aquilo que Ele te deu. Então, as pessoas são incompreendidas, tudo bem, mas quando a gente tem uma ideia de eternidade, eu preciso agradar os céus. Sim. E para eu agradar os céus, eu preciso amar pessoas. E as pessoas vão vir com facas, com pedras, e eu preciso amá-las. Sim. Vai na Bíblia, todos os personagens foram odiados, amaram, foram odiados, mas serviram como libertadores. Moisés, José, Davi, Daniel, papapá. A história não para, cara. Então, as pessoas são importantes, mas você não pode colocar expectativa nelas. Sim. Faça o seu melhor. Eu carrego isso comigo. Eu sempre vou fazer o meu melhor. Sim. Mas eu estou esperando chegar no quarto quando eu vou orar e Deus falar assim, filho, cansou, tudo bem, mas você fez o que eu esperava de você. É o que eu fiz esse final de semana aqui. Cara, eu tô até ficando sem voz, né? Mas eu tô feliz porque eu fiz o que Deus esperava que eu tivesse feito.
Se eu não tivesse aberto mão da igreja, estivesse pregando lá hoje, eu teria 3 mil pessoas mais ou menos me ouvindo. Mas talvez eu estaria triste. Lá no fundo, tipo, filho, eu queria que você saísse. Então não é a quantidade, não é onde você está, no sentido assim de se estão reconhecendo ou não. É você poder colocar a cabeça no travesseiro e dizer, eu fiz o que Deus esperava. Sim. E ele vai ser glorificado nisso, né? Uau, muito bom. Biga, sem palavras para te agradecer por esse tempo, pelo tempo que você está aqui, por essa conversa que a gente teve, quantas lições eu aprendi. E eu creio que nesse novo ciclo, nesse passo de obediência, o Senhor vai te fazer saltar em provisão, Amém, não tenho em dúvida. recompensa, em tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. E eu creio que o Senhor está te preparando para um tempo de colher muitas coisas que você plantou e que você até se esqueceu que você plantou. Eu creio nesse ciclo que o Senhor vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Amém. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, faz um comentário, também compartilha com as pessoas e não se esquece de se inscrever no canal, tá? Biga, mais uma vez, Tamo junto. Obrigado pelo convite, Tamo tá? junto. Foi uma honra ter você aqui com a gente. Eu espero que a gente tenha mais oportunidade de trocar mais ideia para a gente poder aprender muito mais com você. Pessoal, Deus abençoe. Valeu, gente. Deus abençoe. Fica com Deus.